Rapaziada, terminou o primeiro jogo do Botafogo na temporada de 2025. O Botafogo foi derrotado por 2-1 pelo Maricá dentro do estádio Newton Santos. E ontem, quando eu fiz o pré-jogo do Botafogo, eu falei que era praticamente impossível o Botafogo perder para o Maricá, porque apesar do Botafogo estar jogando ali com um time sub-23 completamente alternativo, tem alguns jogadores que a gente espera alguma coisa, como por exemplo o Patrick de Paula, o Carlos Alberto, que foi um jogador que participou de alguns minutos do Botafogo na temporada de 2024. Você tem o Matheus Nascimento, que você sempre espera bastante. Você tem o Cauê, que é um jogador que se mostrou outrora ser promissor. Então você tinha um time do Botafogo muito capaz de conseguir a vitória hoje sobre o Maricá, que é um time que não tem investimento praticamente. Então era um jogo para o Botafogo sair vencedor. Independente se é Botafogo sub-23, se é Botafogo sub-15, sub-10 que está jogando, é a camisa do Botafogo que está entrando em campo. É a camisa do Botafogo que eles têm que representar da melhor maneira possível. E hoje não foi isso que aconteceu. O jogo se inicia e já no iniciozinho, antes ele de dar 10 minutos do primeiro tempo, o Botafogo já leva o primeiro gol do Maricá. Em uma falha do goleiro Raul Stephens. Uma falha que não pode acontecer. E aí você pode pensar, pô, o cara tá muito tempo sem agarrar e tem o ritmo de jogo e tudo mais. Ok, mas os dois gols que o Botafogo levou hoje, assim, eram gols defensáveis. O primeiro, muito defensável, a bola passa ali do lado dele. E o segundo também, completamente defensável, porque toda cobrança de falta que vem no canto do goleiro é defensável. É defensável, a bola veio no canto dele. Não foi que o cara encobriu a barreira e pôr uma bola indefensável que foi no ângulo na gaveta. Não, foi uma falta bem batida, mas que um goleiro tá vestindo a camisa do Botafogo tem que defender. E eu quero também falar sobre alguns jogadores do Botafogo. Porra, o Patrick de Paula fez até o gol e tudo mais, mas tem alguns lances do Patrick de Paula que ele comete erros de passes assim de 5 metros, que não pode acontecer. Você vê que é um jogador que nessa temporada voltou fininho, voltou magro, tá aparentemente motivado, queria hoje muito essa vitória pro Botafogo, mas é um jogador que as coisas não acontecem da forma que ele quer. Não conseguiu fazer um grande jogo o Patrick de Paula, muito erro de passe. Até tentou algumas finalizações, teve alguns bons momentos na partida, mas a gente espera muito mais do Patrick de Paula do que ele entregou no jogo de hoje. Assim como o Carlos Alberto, que para mim fez um jogo até pior do que o Patrick de Paula. A gente espera muito mais do Carlos Alberto pelo que ele já mostrou no Botafogo. O Carlos Alberto não estava acertando um drible, não estava acertando passe, não estava conseguindo finalizar. E o Matheus Nascimento escondido no meio dos zagueiros. Não pode acontecer. Matheus Nascimento é um atacante de mobilidade. Ele não é aquele atacante pesadão. Até entenderia, por se ele fosse aquele 9 pesado, altão. Não, o Matheus Nascimento é um cara que a maior virtude dele é ele ter um pouco de habilidade saindo da área. Então ele não pode ficar encaixotado entre os zagueiros. E um maior agravante ainda é que o Botafogo jogou praticamente o jogo todo com a mais. Aos 10, 11 minutos do primeiro tempo, o jogador do Maricá foi expulso. Então era pro Botafogo ter conseguido a virada, no mínimo, no ruim do ruim, um empate nesse jogo. E também o Cauê, cara, o Cauê completamente sumido. Irmão, o Cauê é um jogador que eu já elogiei muitas vezes aqui pra vocês. Que eu falei, cara, o Cauê tem um futuro legal, interessante no futebol. E ele não conseguiu desempenhar hoje um bom futebol. Não conseguiu aparecer pro jogo. Dos outros, eu nem cobro tanto. Assim, jogador que tá em processo de transição base profissional, você nem vai cobrar tanto. O próprio camisa 10 do Botafogo, Vitinho, é um jogador que a gente espera mais. Hoje, pra mim, quem entrou melhorzinho no jogo foi o Yarlen. Conseguiu buscar algumas jogadas, tentou, sofreu pênalti. De resto, meu amigo, cara, jogo hoje, assim, pro torcedor do Botafogo sair do estádio Newton Santos com calo nos olhos. Vamos ver então como é que foi essa derrota do Botafogo por 2-1 pro Maricá. Um resultado inesperado. Tentativa de jogada, mas estava muito impedido o Carlos Alberto nesse lance. E olha esse gol do Maricá, irmão. Beleza, ok. A bola sobra, o cara dele estava com pouco ângulo. Ele consegue fazer a batida relativamente até boa. Mas um goleiro que joga no Botafogo não pode levar esse gol que o Raul levou. E ele vai cobrar a zaga, obviamente. Botafogo perde dividida no meio de campo. Estoura na defesa. Se eu não me engano foi o Lúcio que perdeu a dividida. E o Botafogo sai muito cedo atrás do placar. O que, querendo ou não, dá ali uma confiança pro time do Maricá, né? Aí sim o Raul sai bem do gol.
E por incrível que pareça, eu pensei que o Botafogo viraria o jogo sem tantas dificuldades. Até porque o Botafogo conseguiu criar. Olha aqui. Patrick de Paula, tu pode até ter críticas a ele, mas ó, ele consegue encontrar um ótimo passe aqui pro Carlos Alberto. Carlos Alberto era só bater. Aqui agora era pra ele bater. Ele foi cortar o cara e aí deu todo errado no Patrick de Paula depois. Mais uma bola pro Carlos Alberto dentro da área. O time do Maricá, obviamente, como sai muito cedo na frente do placar, vai se fechar todo. E o Botafogo teve essa chance. Apesar de ter sido puxado o Carlos Alberto, dava pra ele ter feito gol. E depois o Matheus Nascimento no rebote, que eu acho até que o juiz não daria, né? O cartão vermelho, nem expulsaria o jogador do Maricá, daria vantagem se o Matheus Nascimento faz o gol no rebote, que ele perde um gol sem goleiro. E o Carlos Alberto, por mais que tenha sido puxado, e foi muito bem expulso o jogador do Maricá, era lance pra ele fazer gol, né, cara? Aqui, ó. Foi puxado uma, duas vezes, desequilibrou, mas depois ele consegue meio que se reequilibrar e perde o lance, perde o gol. E depois o Matheus Nascimento chuta essa bola pra fora. E aí vai pra uma falta pro Botafogo, que o Patrick de Paula vai bater mal na barreira, rasteira, cobrança de falta muito mal feita. Esqueci também de falar do Newton, que é um jogador que já tem mais rodagem no profissional. Já jogou o Campeonato Brasileiro Série A pelo Criciúma, inclusive na temporada passada, o Newton. E o Botafogo em cima, tentando. Só que quando o Maricá fica com um homem a menos, ele se fecha ainda mais. Ele se fecha ainda mais e praticamente abdica de jogar. Vai para segurar o resultado e consegue segurar até o final do jogo, né? O Botafogo vai ter algumas tentativas. Tu vê que o Botafogo vai começar a finalizar bastante de fora da área. Até porque não estava conseguindo encontrar espaço. Essa tentativa do Patrick de Paula, que vai para cima, é a alternativa, né? Você tentar finalizar de fora da área. Esse lance do jogador do Maricá, camisa 10, foi bater com a perna, chutou a bola em cima da outra. Mais um lance aí do Patrick de Paula, que ele erra um passe aí, pô. E essa tentativa de chute do Vitinho. Uma bola cruzada para dentro da área, mas que vai muito forte. Matheus Nascimento completamente apagado do jogo, cara. E eu confesso pra vocês que o Matheus Nascimento era um jogador que, quando tava saindo da base pro profissional, eu colocava bastante expectativa de que ele poderia render alguma coisa. Tentativa do Carlos Alberto. Chute. Goleiro. E sabe qual é o pior? O goleiro do Maricá não é... Porra, não sei se ele vai ver o vídeo ou algo do tipo, não é nada contra ele, mas eu acho que se o Botafogo chutasse mais na direção do gol, teria feito o gol. Não me passou muita segurança no goleiro do Maricá. Tentativa de chute do Newton, a bola vai rasteira em cima do goleiro. Essa bola do Carlos Alberto, cara. Eu sei que tem questão também do entrosamento, ritmo de jogo, mas... não é desculpa, né, cara? Tentativa de cruzamento aí do Leonardo pro Matheus Nascimento. Matheus Nascimento tá irreconhecível, meu amigo. O Cauê nem apareceu no jogo, completamente sumido o Cauê. Jogador que eu espero muito mais com a camisa do Botafogo. Tem muito mais apresentado que isso que ele fez no jogo de hoje, o Cauê. Tentativa de chute do jogador do Maricá, essa bola vai por cima do gol, sem muito perigo no gol do Raul. Aqui uma batida do Newton perigosa, mas o goleiro do Maricá vai lá e tenta fazer... Faz a defesa e depois ele cai atrasado, ó. Pra falar que foi uma defesaça. Mas a tentativa agora de chute do Patrick de Paula. Essa, se vai no gol, eu acho que seria gol. Passou perto, ó. Por esse ângulo dá pra ver. Ela passou perto. Se ela vai um pouquinho mais baixo, acho que o goleiro não chegaria. Uma boa tentativa de chute do Patrick, que errou alguns passes, mas foi o jogador do Botafogo que mais tentou o Patrick de Paula. Errou passe, mas foi o cara que mais tentou, que mais buscou o jogo. Tentativa de jogada do Vitinho na linha de fundo. Agora é o Lúcio que vai experimentar na finalização, mas o goleiro consegue fazer uma boa defesa. E pro segundo tempo eu pensei, pô, o Carlos Leira vai conseguir organizar minimamente o time do Botafogo. Ele coloca o Yarlin. Yarlin entrou bem assim no jogo comparado aos outros. Por que eu falo que o Yarlin entrou bem? Porque ele tentou. Tentou mais do que os outros que estavam. Jogadinha
completamente até bem ensaiada, né? Mas a finalização foi horrível. Aí o Vitinho ginga pra lá, ginga pra cá, encontra o Patrick. Essa bola vai em Yarlen. Mais uma bola que vai no Yarlen, que entrou muito aberto pelo lado direito. E conseguiu gerar algum perigo com essas jogadas buscando a linha de fundo. E aqui o lance que o Newton dorme faz a falta que origina o gol do Maricá. Hugo Borges. Hugo Borges cria da base do Vasco, vai lá fazer esse gol de falta. Um gol que, pô, beleza. Irmão, a falta foi até bem batida do Hugo Borges. Mas no canto do goleiro não pode, irmão. O goleiro não pode levar gol no seu próprio canto, Raul. Mérito aí pro Hugo, parabéns pelo gol, mas o goleiro não pode levar. Mais uma tentativa aí de cruzamento do Botafogo para dentro da área, mas pouca inspiração. Aí o Yarlen sofre um pênalti, o Patrick de Paula bate até bem o pênalti, né? No meio do gol, uma pancada mais de segurança. O que eu gostei no Patrick de Paula foi que ele tentou chamar responsabilidade. É um jogador que tentou chamar responsabilidade no jogo de hoje, mas as coisas não aconteceram pro Botafogo. É claro, time sub-23, mas é nesses jogos aí que esses jogadores têm oportunidade. Eu fico indignado por conta disso. O cara tem oportunidade de mostrar algo diferente, de fazer algo diferente, e muitos ficam de toquezinho pro lado, pra lá, pra cá. Cara, é a tua oportunidade da tua vida. Talvez tu não vai ter outra oportunidade de jogar no profissional do Botafogo. Faz diferente. Não seja só mais um. Tenta fazer algo diferente. Se você chegou até aí, é porque você tem um mínimo de capacidade para estar no Botafogo. Ninguém te subiria se você não tivesse capacidade. E quando tá tendo oportunidade, irmão, aproveita, cara. Desfruta de jogar futebol. Botafogo com a camisa pesada que tem, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Pô, óbvio, não é o time que foi campeão que tava jogando. Mas o Botafogo não pode perder pro Maricá. Vocês não podem deixar o Botafogo perder pro Maricá. Tem uma coisa que acontece assim com o time lá na Inglaterra, né? Que é o Liverpool, que é o time que eu torço lá. Muitas das vezes o Liverpool sai atrás do placar, mas consegue as viradas. Realmente é na camisa, cara. Sabe? Parece que os jogadores não aceitam perder aquele tal jogo e de uma forma ou de outra, não abafa da forma que conseguem a virada. E hoje eu não senti isso no time do Botafogo. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Fica nessa próxima do Francisco, nós e fui. E comenta aí embaixo a sua opinião se tem algum desses jogadores aí que você acha que o Botafogo deve aproveitar no time principal em 2025. Fui!